Olha, gente, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal manteve o foro privilegiado do senador Flávio Bolsonaro no suposto caso das rachadinhas. Vamos entender aqui um pouco antes de chamar ele, que já aparece aqui de guarda-chuvinha. Vou falar pouco, Pedro, para você não tomar chuva. O fato é que desembargadores do Rio de Janeiro concederam, entenderam ali que Flávio, por estar sendo investigado por crimes que supostamente aconteceram quando ele era deputado estadual, não deveria ter sido julgado pela primeira instância. O entendimento foi muito controverso porque o Supremo, por maioria, entendeu que só cabe foro para crime cometido no exercício do cargo e em função do mesmo. Depois que a pessoa deixa o cargo, ela vai para a primeira instância. E Flávio Bolsonaro deixou a Alerj e foi para o Senado. Mas a segunda turma do Supremo, composta pelos ministros Ricardo Lewandowski, Nunes Marques, Gilmar Mendes, Luiz Edson Fachin, entenderam diferente. Quem votou como, Pedro? Conta. 3-1, viu, Dani? Boa tarde para você e para quem acompanha o 360. Na prática, mais uma derrota para o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, que 3 semanas atrás já tinha perdido feio no STJ e viu totalmente esvaziada a investigação e as denúncias contra o senador Flávio Bolsonaro, do Patriota do Rio de Janeiro. Quem votou como? Respondendo a tua pergunta, o relator do caso, Gilmar Mendes, foi o primeiro a votar, votou junto com o parecer da Procuradoria-Geral da República e contra a defesa do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro de que Flávio Bolsonaro não deveria ter foro privilegiado. Portanto, o voto de Gilmar Mendes beneficiou o senador, filho do presidente da República, que tenta se esquivar, desviar e sair dessa acusação de ter praticado o crime de rachadinha. A própria defesa dele sustenta que ele não praticou nenhum desses crimes. Com Gilmar Mendes, votaram na sequência Ricardo Lewandowski e também o ministro Nunes Marques. Os três, então, portanto, formaram a maioria e foram contrários ao ministro Luiz Edson Fachin, que foi voto vencido nesse julgamento, formando o resultado de 3-1, favorecendo Flávio Bolsonaro e fazendo com que, de fato, se o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro quiser apresentar uma nova denúncia contra ele, tenha que fazer isso no órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e não mais na primeira instância. Essa é mais uma derrota para o MP aqui do Rio de Janeiro, como eu explicava, justamente porque, e o Leandro Rezende explicou isso bem, 3 semanas atrás, no outro julgamento no STJ, em uma outra corte superior, eles já tiveram uma derrota e viram totalmente anulados itens importantes para a acusação, como, por exemplo, quebras de sigilo e também relatórios da COAF, Daniela. E, Pedro, acho que é importante a gente explicar que o caso realmente volta praticamente a estaca zero agora. Praticamente a estaca zero. As provas colhidas com a anuência da primeira instância já tinham sido anuladas e agora, com a questão do foro especial para Flávio Bolsonaro, o trabalho do MP tem que começar todinho de novo e entre os desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ou seja, da estaca zero, a gente pode começar a pensar em risco de prescrição? Pedro, o que você tem ouvido do MP aí no Rio? Que vai precisar de mais alguns anos se de fato eles precisarem reformular tudo, e é o que vai acontecer. Se tiverem que juntar novas provas, a gente está falando de 3 anos de investigação, eles vão precisar colher novas provas, formular uma nova denúncia e, é claro, acompanhar os prazos do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, que não é tão célere quanto a primeira instância, justamente por conta da rapidez e dos processos burocráticos que o órgão especial tem. Então, na prática, isso vai acabar atrasando o processo e alguns anos vão ser necessários caso esse processo vá adiante. Não está totalmente anulado o caso ainda, né, Daniela? Vale a gente ressaltar aqui que ainda há uma possibilidade deles tentarem continuar com os fragmentos da denúncia que sobraram, mas que vai ser difícil o caminho para o MP, eles próprios reconhecem que vai ser, Daniela. Muito importante essa ressalva que você fez, o caso não foi totalmente anulado, algumas provas sim, provas foram coletadas com base em decisões do juiz da primeira instância e agora está estabelecido que tem que recorrer à segunda instância do Rio de Janeiro para colocar o caso de pé de novo. Então não teve
nem absolvição, nem anulação completa, mas o caso volta praticamente à estaca zero. Pedro, muitíssimo obrigada pelas informações, debaixo de chuva mesmo, o menino realmente intrépido não para.